Recebam, então, Peterson Lago, sócio fundador e diretor da Max Soluções, especialista em assessoria para credenciamentos junto ao Detran. Peterson irá abordar os principais trâmites para a regularização de desmontes. Muito bem-vindo, Peterson. Obrigada desde já. Obrigado. Bom dia. Todo mundo está acordado, já tomou um cafezinho. Fazer a abertura de um evento como esse, no sul do Brasil, eu tenho certeza que vai marcar a história não só do Estado, mas de todo o Brasil, né? Bem, vamos lá. Eu vou iniciar contando um pouquinho da minha história, tá? Eu sou mineiro, do interior de Minas, norte de Minas, de Capelinha, e aos 14 anos de idade, eu saí de Capelinha para Belo Horizonte. Meu pai, né, esse sangue empreendedor, voltar mais um pouquinho, meu pai ele é de Belo Horizonte e foi trabalhar em Capelinha depois de ter trabalhado na África, na Mauritânia, no Iraque. Meu pai ele é ex-Mendes Júnior, tá? Trabalhou no norte do Brasil, Amapá, Amazonas. E aí, dessa miscelânea, foi parar em Capelinha, conheceu minha mãe, aí deu história de eu estar aqui hoje, né? Cheguei aos 14 anos em BH para estudar, trabalhar e estudar. Me formei em contabilidade e administração, me especializei em controladoria e gestão e iniciei a minha trajetória profissional trabalhando em grandes grupos, Grupo Fiat, Grupo Minas Brasil. Na época eu trabalhei com a área de salvados, então já estava ligado, já era direcionada a essa área de desmonte que eu trabalho hoje. E também trabalhei uma época na Oi, 6 meses no Rio, 6 meses em Belo Horizonte, quando da fundação da Oi, né? E voltei para Capelinha para trabalhar. Me encontrei com meu sócio, Léo, que está aqui na frente, e das nossas conversas a gente fundou a Max Soluções, que nasceu de dentro de um desmonte. A gente tem um desmonte e da necessidade e dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para direcionar os trabalhos dos desmontes, nasceu a Max Soluções, tá? Bem, esse sou eu. E agora a gente vai iniciar falando da história do desmonte. O marco principal, né? Eu vou fazer um antes e um depois da lei do desmonte e aí avançar. Para quem lembra, deve ter alguém aí que é dono de desmonte antes de 2014. Para quem pesquisou para o mercado, quem não é antes de 2014 pesquisou o mercado para entrar, tem a noção, e ainda em muitos estados é assim. Eu estou vendo, tem um cliente nosso aqui de Mato Grosso, Davidson, mais ou menos o que o estado do Mato Grosso está passando lá hoje, que são aquelas lojas sem controle, aqueles estabelecimentos, aqui, como eu posso dizer, arcaico, né? Aquela coisa manual ainda, aquela coisa sem processos, e era assim, ainda tem alguns estados assim, e o setor evoluiu a partir da promulgação da Lei 12.977, a Lei do Desmonte, mais as normativas do CONTRAN à época, que entraram em produção em 2015, né? São Paulo foi o primeiro estado a sofrer, entre aspas, as consequências dessa lei. Foi um período turbulento para São Paulo. O presidente do sindicato de São Paulo está ali, né, do Sindesmonte. Foi um período turbulento para São Paulo, todo mundo sofreu. Só que hoje, São Paulo já é berlinda em relação à lei do desmonte. É um processo doloroso, é um processo que a gente precisa passar por ele. O sul do Brasil, junto com o sudeste, de maneira geral,
é mais avançado do que em relação ao Brasil, tá, gente? E por que falar disso? Porque a gente vai ter que traçar um paralelo entre a lei do desmonte, a lei Mover, que está agora entrando em ação também, e a reforma tributária, que vai mexer com a estrutura tributária de todos os negócios do Brasil. E como que a gente vai aproveitar essa reforma junto ao desmonte, junto ao mercado de desmonte, né? Então, por isso a gente está traçando esse paralelo. Vamos avançar aqui. Hoje, o mercado, o que acontece com o mercado hoje? Ele está em franca evolução, né? A gente vê diversos marketplaces entrando, a gente vê plataforma de leilão, que eu vi ali agora, uma plataforma bacana que reorganiza os leilões, a gente vê diversas ferramentas com diversas funcionalidades, a gente vê realmente uma evolução franca do mercado e cada vez mais a necessidade de especialização de cada desmonte para se adequar a essa nova metodologia de negócio. No entanto, a gente ainda tem muitos problemas com desmontes que não estão adequados a esse trabalho. Nem se adequaram à lei do desmonte, né? E fazendo um paralelo, a gente vê que muitos estados também, a gente não tem a união, como deveria ter, de todos os, por assim, legalizados, para melhorar o mercado. Então, tem muita gente que é legalizado, mas que não é associado a uma associação do Estado. Nós, como Max Soluções, a gente apoia a criação de diversas associações nos estados. Hoje, o presidente da Associação do Rio está aqui, tem o Davidson ali do Mato Grosso, que veio nos prestigiar também, que é o vice-presidente da associação que está em formação em Mato Grosso, né? E a gente está fomentando isso no Brasil inteiro. A gente fomenta isso no Brasil inteiro, porque entende que a união é que faz a força, né? E mais para frente, lembrem-se disso, a união faz a força. Mais para frente a gente vai falar sobre a Lei Mover e vai demonstrar o quão deficiente é essa atitude em relação ao desmonte no mercado, tá? Mas vamos lá, o mercado está evoluindo, fiscalização está melhorando a maneira de fiscalizar, porque, gente, é impressionante. Os estados não conhecem a lei do desmonte de uma maneira geral. Rio Grande do Sul é um estado que conhece, que aplica bem. A gente tem o estado de Santa Catarina, também aplica bem. Paraná aplica bem. Minas Gerais está aplicando, está melhorando. Mas a gente vê em alguns estados que Estado, Prefeitura, ente federal, meio ambiente, eles não conversam entre si. Então, a gente tem essa dificuldade. Se alguém aí tiver de outro estado, tiver tendo dificuldade com prefeituras em relação à legalização do seu negócio, não fica triste, não. Não é só a sua prefeitura que dá problema. Todas as prefeituras no Brasil estão se adequando para atender esse tipo de solicitação. É uma demanda nacional. As prefeituras não conhecem de legislação de desmonte. Infelizmente, elas não conhecem, né? A gente tem essa dificuldade. Muitas das vezes a gente tem que ir até a cidade, ou o nosso cliente, como a atuação nossa é nacional, a gente despacha diretamente com o pessoal do meio ambiente da cidade para explicá-los como funciona e aonde está na legislação tal situação assim, assim, assado. Aí a gente consegue abrir as portas para o credenciamento dessa cidade. Mas tudo que é novo, e nem tão novo porque desde 2014, 2015 já está em vigência, mas como não havia fiscalização estadual, ficava por assim mesmo. Então, a gente tem esse problema,
É comum esse problema no Brasil inteiro. O que a gente faz? Conversar. Tem que conversar. E quando o Estado tem uma representação forte, facilita. Porque aí a associação é que vai até a prefeitura. É diferente. A prefeitura, o poder público, por assim dizer, ao atender uma associação, é diferente de atender um particular, né, um interesse particular. Mesmo que esse interesse particular seja dividido para todo mundo, né? Então, a gente entende as limitações do Estado também em relação a isso, é normal de ter, né? E a gente está lá para ajudar, e aqui o objetivo disso é difundir isso entre vocês. Então, se tiver tendo essa dificuldade, o melhor é conversar e explicar, procurar especialista na área. Nós somos especialistas também, pode ter outros, mas a gente está aqui para explicar essa situação. Vamos lá. Com o mercado em evolução, o que trouxe essa evolução para o mercado, além da lei do desmonte? Aqui entra a Lei Mover também. Tem grandes grupos, grandes empresas de olho no mercado de desmonte. A gente já viu a Stellantis se mover, a gente já viu BYD demonstrando interesse em entrar. A gente tem informação, inclusive temos reuniões com outros grupos grandes para entrar, do setor bandeirado, tá? Quando eu falo bandeirado, é de grandes montadoras para entrar. A gente vê o mercado de reciclagem também, de material de resíduo, muito organizado para entrar também. Mas por que esse interesse na Lei Mover? Gente, o futuro é a economia circular. Futuro é economia circular. Vocês sabem o que é economia circular? É todo o processo, toda a cadeia produtiva, ela se encaixando uma na outra. Então, um veículo, ele chegou ao fim da vida útil dele, ele reinicia uma vida útil de um novo veículo. Então, de maneira bem simples, é isso que é a Lei Mover hoje. E é uma maneira da gente ser remunerado por isso. Tem dinheiro para isso. Tem grana para isso. Só que como nós não... A união faz a força. Como o negócio de desmonte ainda não está organizado de maneira representativa, a gente não tem uma representatividade tão forte como deveria ter, e aqui eu vou entrar, não na política, mas eu vou falar uma situação aqui, que a Lei Mover, ela tem um fundo por trás, bem raso, tá? Ela tem um fundo, foi criado um fundo para oferecer subsídio, tá? Dinheiro barato, para quem se adequar a essa situação que é implicada na Lei Mover, esses critérios da Lei Mover. E tem um comitê que gerencia esse fundo. Nesse comitê tem diversos representantes do mercado nele, né? O desmonte é uma parte integrante desse cenário todo bastante relevante. O desmonte é uma situação, para mim, é um dos principais atores da Lei Mover. É um dos principais atores da Lei Mover. E aí, quando a gente vai lá estudar a formação do comitê gestor, alguém deve conhecer aí Paulinho da Força, Carlos Lupe, Rombo do INSS, PDT, esse pessoal faz parte do comitê. Quem do desmonte que faz parte do comitê? Não tem. Eu até arrupiei aqui debaixo do Mineiro, tem disso. Não tem um representante da área de desmonte. Tem o pessoal de São Paulo, a Abicar e o sindicato que fizeram, se eu não me engano, um pedido para participar desse comitê, mas uma andorinha só não faz verão. Se a gente não se unir, não se fechar para exigir os nossos direitos, a gente não vai conseguir andar.
A diferença que vai fazer agora são esses grandes entrando no jogo. Porque o grande, quando entra no jogo, ele não entra para perder. Ele não entra para perder. Então, a gente pode enxergar como uma ameaça ou a gente pode enxergar como uma grande oportunidade. Eu só vejo o copo meio cheio. Para mim, é oportunidade. Para mim, é oportunidade. Para quem quer andar direito, quem quer andar na régua, na lei, é oportunidade. Por quê? Eu vou explicar por quê. Esse cara vai concorrer comigo no leilão, Cara, a gente recicla 10%, menos de 10% dos veículos no Brasil. É menos de 90% de margem que a gente, mais de 90% de margem que a gente tem para avançar. O mercado ele ainda é muito pequeno em relação a isso, entendeu? Ele ainda está iniciando. Então, quando a gente tem grandes players entrando, é bom, vão somar força. Só que aí a gente precisa também estar organizado, porque senão a gente vai andar conforme a música deles. E muitas das vezes a música deles não é a música que dá no médio, no pequeno. Então a gente precisa estar organizado através de associação. Bom dia, Rafael. Bom dia. Aí a gente precisa estar organizado em termos de associações, sindicatos patronais, tá? Para a gente também fazer parte desse negócio. A gente também requerer a nossa parte do bolo. Quem é que não quer dinheiro barato? Quem é que não quer crédito tributário, que eu vou falar agora com a reforma tributária? Como que a gente vai se habilitar a essa reforma tributária e a Lei Mover no futuro? Quais são os critérios que serão usados? Quem vai elaborar essas leis? Quem vai elaborar esses regulamentos que estão para vir com a reforma tributária? Esse pessoal tem conhecimento para fazer isso? Ou a gente vai ser simplesmente enfiado goela abaixo, igual muitas das vezes já aconteceu e acontece, e só coloca a goela abaixo e tem que aceitar. Será que esse é o caminho? A gente vai deixar isso de novo? Fica a reflexão. Quem entende o processo, lidera a mudança. E é exatamente isso. Com a lei da reforma fiscal, o início da reforma fiscal, o que vai acontecer agora? Vou falar aqui bem simples para todo mundo entender, tá? Não que vocês não tenham capacidade de entender o negócio mais elaborado, mas aqui é para a gente manter o diálogo aqui, porque a intenção não é falar de tributo, a intenção é falar de processos e de negócios. Vocês precisam entender a lógica para vocês se adequarem, né? Hoje, quando a gente tem uma empresa que é optante do Simples Nacional, que é 90% dos casos aí de desmonte no Brasil, os tributos dela são calculados através do faturamento total, né? Então, você pega, de maneira bem simplória, você pega lá, você faturou 500 mil, sua alíquota de Simples, ela está lá por volta de 15%, faz essa conta aí, vai dar o seu imposto a pagar, você vai lá e paga. E muitas das vezes você está pagando imposto sobre imposto, imposto que não devia pagar, aumenta seu custo de maneira desordenada, e aí, depois de muita luta, muita conversa, o governo está instituindo a reforma tributária, que visa eliminar alguns desequilíbrios nessa situação. Só que, como toda lei no Brasil, o Brasil é o país das leis, né, e regulamentos, é coisa absurda, e a lei ela está sujeita à pressão. Se nós não nos organizarmos agora para termos voz ativa quando da elaboração dos regulamentos no ramo de desmonte, a gente pode não mudar nada. Já tem a figura hoje, né, que vai entrar o IBS, CBS, são os novos tributos, eles irão gerar crédito. Você vai comprar, vai gerar crédito, e na hora que você vender, para quem você vendeu,
ele vai ter um crédito de compra de tributo que pode ser utilizado. E aí vai haver uma compensação disso durante o período de apuração. Agora, cada compensação ela depende de um critério. E aí que está a força que a gente precisa demonstrar quando for avaliar a área de desmonte. Tá? Senão vai ser mais do mesmo. A gente não vai ter reforma tributária. A gente sempre vai deixar de pagar um imposto chamado Simples Nacional, por exemplo, que engloba diversos impostos dentro dele, para pagar um IBS e uma CBS. Aí você só muda o nome do tributo e paga do mesmo jeito e não quer saber de nada e tal. Então, é esse que é o problema. A gente tem aqui, com a reforma tributária, o aproveitamento de crédito. Quando você compra, você tem que fazer jus daquele crédito, só que aí, como a gente está comprando veículos em fim de vida útil, e quando a gente entende que um veículo, ele, pela legislação tributária, ele é depreciado em 5 anos sua vida útil, como é que ele vai gerar crédito para outra empresa que está comprando aquele veículo? O desmonte ele vai ser categorizado como atividade industrial, prestação de serviço ou comercial? Entenderam? Hoje um desmonte ele faz uma atividade industrial que é a desmontagem. Ele faz prestação de serviço, que é a limpeza. E ele faz a parte comercial, que é a venda. Vai ser tributado como? Como que o Estado vai tributar? Como que a federação vai tributar o desmonte? Onde que a gente vai chegar nisso? Como que a gente vai fazer? E tem algumas mudanças também, né? A gente vê aí algumas situações de marketplace se adaptando. A gente está vendo o Mercado Livre para B2B. O que vai ser o Mercado Livre para B2B? Você vai vender para a oficina, para o reparador, revender essa peça. O reparador pode vender peça de desmonte? Uma oficina pode vender peça de desmonte? Quem vende peça de desmonte? Só a empresa credenciada pode vender peça de desmonte. Quando uma oficina compra uma peça de desmonte e vende essa peça de desmonte para o usuário final, ela está executando uma operação ilegal segundo a lei do desmonte. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Mercado Livre para B2B já é realidade, já existe. Mas será que ele cumpre a lei do desmonte quando a gente vende a mercadoria nossa por ele? E será que só o B2C, só a venda direta ao consumidor, consegue, um desmonte consegue sobreviver só com a venda direta ao consumidor? Pelo menos na loja nossa, é mais de 70% B2B. É o mecânico que vai atrás das peças para vender, para usar, né? Só que ele não usa, ele revende essas peças. Com a reforma tributária, ele vai te pedir nota fiscal e vai emitir nota fiscal. Por quê? Porque na hora que ele compra, ele tem o crédito. E na hora que ele vende, ele abate o crédito. Será que essa pessoa que está comprando essa peça, na hora que ele vê que ele não vai ter direito ao crédito, porque não atende à lei do desmonte, não vai ter o CFOP para ele em relação a essa etapa lá para gerar o crédito, e aí? Vai comprar peça usada? Vai aumentar o custo. Será que as importadas vão ser mais atrativas? Vai atacar direto ao ponto? São coisas que a gente precisa conversar e idealizar soluções. Principalmente, gente, de forma organizada através das associações e sindicatos. Associações e sindicatos, o associativismo é a chave para um mercado mais equilibrado. E a gente, não estou nem falando aqui de legalização, porque aqui no Sul, tá, dificilmente tem desmonte
sem legalização. No Sul, se eu comparar a região Sul com as outras regiões do Brasil, é assim, é disparidade, entendeu? Tem gente ilegal? Tem. Em todo lugar vai ter. Mas aqui o nível de legalização é maior do que os outros estados, porque começou antes, praticamente junto com São Paulo. A gente teve o Rio Grande do Sul, que avançou muito, a gente tem Santa Catarina, que avançou muito, é um estado, e é um estado muito aberto também, muito fácil em comparação aos outros de atuar, entendeu? É um estado que é mais tranquilo, tem algumas particularidades em relação a questões ambientais, mas que a gente consegue contato com o pessoal e consegue conversar, e eles entendem o que eles estão fazendo, e a gente consegue parlamentar isso e resolver. É uma situação diferente. Rio Grande do Sul também entendeu? São estados que têm abertura. Agora, São Paulo, a abertura é zero. São Paulo não conversa com a gente. Talvez com o sindicato, de vez em quando a gente manda algum questionamento para o sindicato e para a ABICAR, a resposta vai. Mas por quê? Porque o Sindicato de São Paulo e a ABICAR têm força. E para evitar, e aí eu até entendo o posicionamento do Detran de São Paulo, não defendo, mas entendo, porque se ficar recebendo demanda individual, não tem servidor para isso, gente. O Estado não tem servidor para atender a demanda individual. E a demanda minha, a demanda do Léo, a demanda do Rafael, é praticamente a mesma. Então, tem que resolver de forma, de um nível acima mesmo, né? De forma geral. E aí, quando é feito através de sindicato e de associação, o negócio começa a rodar melhor, né? Então, a gente tem essas situações também. Voltando aqui para encerrar, falta 30 segundos para encerrar, para não tomar tempo, né? Pessoal, eu sou rotariano, tá? E a gente tem um lema, Rotário, que mais se beneficia quem melhor serve. Eu estou aqui para servir. A gente vai ficar aqui hoje o dia inteiro. Estou com o stand ali no fundo, com a minha equipe, com o meu sócio. O que vocês precisarem, a gente vai conversar. A gente não sabe tudo, mas a gente sabe onde procurar. E aí, caso tenha algumas dúvidas, nos contacte, que a gente conversa e vamos dizer assim, aumentamos o nível juntos, tá? Estou aqui para aprender também. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado.